Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho deste sábado, dia 8 de fevereiro. Vamos refletir? O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Evangelho curtinho. Vejamos o que nos diz o evangelista. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos o evangelho de hoje, os discípulos retornando da missão que Jesus lhes enviou. E retornando felizes, porque conseguiram colocar em prática, fizeram tudo aquilo, exatamente aquilo que o Senhor disse que eles fariam. E eles voltam felizes. Mas interessante um detalhe do Evangelho: voltam felizes por terem cumprido a missão, mas cansados. E Jesus percebe o cansaço deles e diz: venham para cá, fiquem ali um instante, descansem um pouco. E ao mesmo tempo chega uma grande multidão e o evangelista diz que está sedenta. E Jesus olha para elas e as vê como um rebanho sem pastor. Então Jesus tem os discípulos que cumpriram a sua missão, mas estão esgotados, e tem o povo diante de si que está sedento, necessitado, e ele vai lá então fazer por aquele povo aquilo que eles estão precisando. Atentemos para este detalhe do Evangelho e entendamos que, na atitude de Jesus, entendamos que Deus nunca nos deixa desamparados, Ele cuida de cada um de nós. Mas veja, que o teu pastor, padre, o pastor também, porque tem pessoas que não são católicas que me acompanham, inclusive pastores, veja que o teu pastor, na sua missão, chega uma hora que ele precisa respirar, parar e descansar, recarregar a bateria, porque tem muitas pessoas, muitas ovelhas, muitas pessoas no rebanho que acham que nós somos de ferro, que nós somos uma máquina. A pessoa não está nem aí se nós estamos cansados, esgotados, se não estamos sem condições. Ela quer que o seu problema seja resolvido. E às vezes é nítido na fisionomia do padre, na fisionomia da pessoa, é nítido o cansaço, o esgotamento. E aí o católico, ao invés de dizer: padre, descansa um pouco, o senhor está precisando, dá para ver que o senhor está cansado, descansa um pouco, se o senhor puder fazer alguma coisa para te ajudar, puder fazer alguma coisa para o senhor, descansa um pouco, padre, o senhor está precisando. Não, ela quer: padre, quando que o senhor vai atender confissão? Que dia que é o atendimento? Que dia que tem missa? Faz oração para mim, intercede por fulano, não sei o quê, não sei o quê. Está vendo que humanamente a pessoa não está em condições de fazer, porque nós somos humanos, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, precisa se alimentar, precisa tomar água, precisa respirar, precisa sentar, A pessoa está vendo que a gente está precisando disso, mas ela não está nem aí, ela quer que o seu problema seja resolvido. Então Jesus percebe isso, o cansaço deles, e diz: descansem um pouco. Então Jesus naquele momento está cuidando daqueles que ele colocou como pastores,
como missionários, né? Como responsáveis pelo rebanho. E ao mesmo tempo ele vê aquela multidão chegando, e aí ele, como o pastor, vai até elas e dá assistência, mata a sede daquele povo que estava chegando sedento de Deus. Então veja que o Senhor está no controle o tempo todo, cuidando de cada um de nós. Eu, por exemplo, como padre, sou pastor, mas ao mesmo tempo sou rebanho do Senhor também, sou ovelha, porque eu sou pecador, sou humano, então eu me canso também, e o Senhor cuida de mim. Esse recuperar a bateria, a energia que eu comecei falando, não é com coisas mundanas, não, é recuperar em Deus. A gente precisa respirar, ter um tempo para se retirar, um tempo de oração, um tempo nosso de intimidade com Deus, restaurar as energias, restaurar em Deus, né? Porque o atendimento ao povo, você me acompanha, não precisa nem ser questão religiosa. Às vezes você está ouvindo essa homilia, você trabalha com atendimento ao público, você sabe muito bem o que eu estou falando. O atendimento ao público, o ser humano ele cansa, existem diversos tipos de pessoas. Então, o ser humano ele nos esgota, ele suga a nossa energia. Se você não tiver um controle sobre isso, você se esgota de uma tal maneira que desaba, né? Então, o restaurar as nossas energias é em Deus, é um tempo nosso, é um momento nosso, sem ninguém. E é o que Jesus está falando para os apóstolos: retirem-se da multidão, afastem-se um pouco e descansem. Então, essa intimidade com Deus distante do povo, isso é necessário. E aí, o Evangelho, como dizia, nos mostra que Jesus está no controle, no cuidado de todos. É assim que Deus faz conosco, né? Restaura as energias daqueles que Ele colocou responsável pelo seu povo e cuida do seu povo ao mesmo tempo. Maravilha, né? Como um pai que não deixa faltar para os seus filhos o que eles estão precisando, o Senhor está no controle. Tenha isso com você, viu? Você que está sedento, você que está precisando, você que está buscando e talvez não está encontrando, creia que talvez ainda não foi o momento, o seu tempo vai chegar, creia que o Senhor está cuidando de você de tal maneira que Ele está nesse cuidado providenciando para que quando chegar ao seu momento de encontrar-se com o Senhor, seja através de um missionário, seja através do padre, do pastor, de encontrar-se, de um momento de oração, de encontrar-se, quando chegar o seu momento de encontrar-se com o Senhor, sua vida vai ser mudada, como nós ouvimos ao longo de toda essa semana os evangelhos. Você vai ser curado, você vai ser liberto, sua vida vai ser restaurada, vai mudar a sua vida. Creia nisso. Por maior que seja a dificuldade que você está vivendo, a dor que você está passando, o sofrimento que você está vivenciando, a tempestade que você está, Deus jamais deixou de estar no controle, jamais, jamais. Senão não seria Deus, né? Ele sempre esteve no controle. Creia nisso, que Ele está cuidando de você, de mim, de todos nós, como um pai que cuida dos seus filhos, que não permite faltar para os seus filhos aquilo que eles precisam. Amém? Maravilha de evangelho, né? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.